Saindo disso, você começa a garimpar. Ah, mas quando eu passar na prova da ANAC eu já consigo emprego? Não. Aí começa o outro caminho, que é enviar currículo para ser chamado para a empresa aérea. Na empresa aérea, você, quando for chamado, você faz a banca, passa pelo processo de entrevista. Passei. É só isso? Não. Você precisa fazer um longo treinamento agora, que são 246 horas aula, que a gente tem na Latam. Ó, na escolinha, você faz 157. Na empresa aérea, hoje, na empresa, nós trabalhamos com 246 horas. Porque, além daquilo que a gente já viu na escolinha, aqui a gente vai ter que fazer atendimento ao cliente, demonstração de segurança. Aí é já quando a pessoa já está na empresa, né? Já está na empresa. Entra na empresa, isso. Exato. Aí quando a pessoa entra, tem todo esse treinamento de 240 horas, certo? Que dá mais ou menos 30 dias corridos, o que a gente acaba transformando em 60, porque tem que contar as folgas, sábado, domingo. Então, são 60 dias de treinamento, onde você vai passar por uma gama gigante de treinamentos. Aí, serviço de bordo, primeiros socorros, emergências gerais, combate ao fogo, sobrevivência na selva, você só faz uma teoria, mas ok. Você vai fazer treinamento de sobrevivência na água, onde você tem que entrar numa piscina vestindo colete salva-vidas de avião, aprender a resgatar os colegas, os sobreviventes. Você vai aprender a atendimento ao cliente, você vai aprender a fazer anúncios como impostação de voz, apresentação pessoal, como se vestir, como tratar do uniforme. Então, são vários treinamentos que você precisa ainda fazer na empresa antes de participar do voo de instrução. Então, você faz toda a parte teórica. Acabou a parte teórica, ainda não acabou o treinamento, porque você precisa fazer voos acompanhados de um instrutor. Aí são determinados voos que você faz, com o instrutor ainda avaliando você. E aí depois tem um cheque de competência, que você precisa certificar para a ANAC de novo, que você foi treinado pela empresa, que você absorveu todo aquele conhecimento, que você soube pôr em prática, e aí a ANAC fala, ok, agora essa pessoa pode voar. E aí você pensa, acabou? Não. No ano seguinte, você tem que voltar e fazer muita coisa de novo. De novo. Isso. E explica para as pessoas, Everton, às vezes até as pessoas que estão na aviação, né, que fazem essas reciclagens, elas não têm a noção do quão importante e são essas reciclagens de comissários, né? Então, eu gostaria que você abordasse um pouco esse assunto, porque, veja, a gente tem no curso de comissário lá atrás, quando você desejou se tornar comissário, você fez os treinamentos. Quando você entra na empresa, você faz um vasto treinamento, como o Rocha falou, são 60 dias aí de treinamento, entre folgas, né, e treinamentos. E ainda assim, a cada X tempo, dependendo do treinamento, você tem que revalidar esse treinamento. Então, assim, nós estamos em constante estudo, preparação, a gente não deixa de se reciclar. Esses treinamentos, eles são periodicamente reciclados pela empresa, né? Dependendo do curso, a ANAC determina um tempo, e tem empresas que fazem até num tempo menor, mas tem essa necessidade. Eu gostaria, Rocha, que você falasse um pouco sobre essa importância, sobre o porquê. Por que a gente precisa, Everton, todo ano estar lá com você? Explica para as pessoas que ainda não entenderam isso. Imagina, Lu, aquele médico que se formou lá em 1970. Não, 70 é muito tempo, né? Mas vamos lá. Formou lá em 1980. Coloca quando nós nos formamos comissário, em 90, 95. 90. Tá bom. Eu só quero falar a idade, gente. Ai, por favor. Imagina esse médico que se formou lá naquela época e ele só mantém aquele conhecimento até a data da formatura dele. Hoje ele ainda está fazendo torniquete e ainda ele está amputando o membro, né? É a mesma coisa conosco, nós comissários. Nós temos treinamentos que nós precisamos a todo ano retornar para a empresa para fazer a reciclagem, e tem alguns treinamentos que são a cada 2 anos. Então, a gente precisa estar constantemente atualizado, porque a aviação é muito dinâmica, ela muda muito rápido.
alterações de manuais, nós temos, toda semana, nós temos algum tópico ou outro que tem uma alteração nos manuais de melhoria de processos. Então, se nós dependêssemos só de deixar para leitura, alterou tal ponto no manual, vamos deixar que a pessoa só leia e vamos contar que ela esteja atualizada. Não é bem assim que funciona, porque tem alguns itens, por exemplo, que você precisa que ele faça o manuseio de um equipamento, que ele demonstre na prática, e a gente até usa um termo na aviação aqui na empresa que é derruba avião, mata pessoas, você tem que saber de cor, você não pode parar para procurar no manual. Então, para que a pessoa não caia nesse erro, não caia nessa de cometer esse erro, de fazer com que um avião caia, sendo extremista, tá? Ou que uma pessoa morra a bordo porque você não soube atuar, a gente traz essas pessoas para o treinamento. Então, a gente faz essas reciclagens. E não é a empresa que faz isso, tá? Isso é uma regulamentação, isso é a ANAC que exige, então as empresas cumprem com este mínimo requerido. Então, a gente precisa voltar, sim, sempre para se atualizar, para estar em dia com os procedimentos. Ótimo. Rocha, gostaria de avisar a todos que a gente vai dar 1 hora de live no Instagram. Então, nós estamos ao vivo também no YouTube e no Facebook, no Voo e Alto com Luciana Lopes. Nós vamos sair daqui, vamos fechar esse assunto. Tem bastante assunto, gente. Ele nem contou as histórias dele de selva, que são maravilhosas. Então, eu peço a vocês, olha, o meu suporte está falando aqui que foi a melhor live até agora. Que o suporte, gente, deixa eu explicar, o suporte é engenheiro. E aí ele conversou um pouquinho com o Everton antes, e o Everton tá levando ele para a selva, então ele tá super empolgado, entendeu? Só ele? Não é só ele, não. Gente, eu vou também, vou junto, vamos. Então, nós vamos junto para a selva. Então, o suporte Voo e Alto com Luciana Lopes está super empolgado aqui com o assunto. Então, para você que está aí ligado com a gente no Instagram, corre lá para o YouTube, corre lá para o Facebook, que nós estamos ao vivo também, porque aqui a gente só tem direito a 1 hora. Então, aqui a gente já está finalizando, nós já estamos com quase 50 minutos, então antes que caia num assunto gostoso que a gente está conversando, a gente já corre para lá. Eu vou fechar aqui, vou deixar essa parte gravada para vocês, mas corre lá para o YouTube para a gente contar as histórias maravilhosas do Everton. Everton, eu vou encerrar aqui no Instagram agora, mas a gente já está ao vivo lá, a gente continua com o YouTube e o Facebook, tá? Então, aguardem só um minutinho que eu vou encerrar aqui, a gente já continua com Everton. Estamos aqui, daqui a pouco todo mundo entra, tá? No YouTube e no Facebook. Então, a gente estava contando das reciclagens, né? O quanto isso é importante para a profissão, o quanto isso faz deste profissional estar atualizado, como você falou, um médico ele precisa se atualizar. Eu, como psicóloga, eu preciso me atualizar a todo momento, porque, principalmente hoje, no mundo de hoje, as coisas mudam muito, os protocolos para a área, principalmente da saúde, eles mudam constantes, né? Então, a gente precisa... Everton, não sei se você está me ouvindo, se as pessoas estão me ouvindo bem. Deixa eu aumentar aqui, porque agora, como a gente saiu do... Estou te ouvindo bem, Lu. Eu que não estou te ouvindo. Pronto. Agora sim. Só apaga essa mensagem, porque fica toda hora tocando. Pronto. Nada como ter um suporte técnico, tá vendo? Então... Só falta o Globocop. Então, Everton, assim, é muito importante essa reciclagem, então por isso nós fazemos, e a ANAC exige essa reciclagem, alguns treinamentos 1 ano, outros treinamentos são 2 anos, e o quanto isso é importante para nossas ações a bordo, né? Por exemplo, acontece uma emergência médica, não dá tempo de você ir lá no manual e olhar o que você precisa fazer. Uma emergência preparada, o comandante liga e fala, nós vamos pousar em 10 minutos, prepara a cabine. Você tem 10 minutos para preparar a sua cabine com 100 passageiros, 200, 300 passageiros para um pouso de emergência. Dá tempo de você olhar o manual e pensar o que você tem que fazer? Não, tem que estar aqui. E assim, é o estar aqui, aquele estar aqui na sua mente que
você consegue recorrer muito rápido. O que eu preciso fazer? Numa situação de emergência, por exemplo, fogo a bordo, né? Os procedimentos, eles precisam estar muito vivos na sua memória para você ter esse recurso muito rápido numa situação de emergência. Eu tive um princípio de fogo a bordo, vou contar aqui para vocês. Foi há 2 anos atrás, com uma bateria, um carregador, que estava no bolsão ali do assento do passageiro. Ele não estava conectado ao celular, ele não estava conectado a nenhum tipo de energia. E simplesmente ele explodiu, tá? Foi no 767, nós estávamos no início da econômica, e nesse momento nós iríamos iniciar o serviço de bordo. Foi muito rápida a ação da tripulação, muito rápida. Então, nós temos aí os procedimentos, né? Quem vê primeiro, da segunda pessoa e da terceira pessoa. Então, isso foi muito rápido, porque, gente, não dá tempo de você pegar manual e pensar, ai, meu Deus, tem fumaça, será que é fogo? O que eu vou fazer? Não, é ação, principalmente nessas horas, porque um princípio de incêndio, ele pode virar um caos, ele pode virar um acidente aéreo, né? Então, assim, foi muito rápida a ação da tripulação, prontamente ali, nós fizemos o que tínhamos que fazer, né? Fomos até muito elogiado pelos passageiros que viram toda a situação, né? Como nós conduzimos a situação. Então, vejam, para esses momentos não existe, como é o procedimento? Meu Deus, o que eu tenho que pegar mesmo? Manual, vamos tirar a dúvida no manual? Não existe. Então, essas reciclagens, elas são muito importantes para isso, né? Para nós estarmos atualizados, para a gente estar com o conhecimento fresco ali, vivo, porque na hora que tem uma emergência, você tem que estar com os procedimentos em mente do que você tem que fazer. Aconteceu, você faz, não tem tempo de pensar, né, Everton? Então, isso é muito importante para a nossa profissão, visando a segurança de voo como um todo, certo? Ô Lu, esse caso que você acabou de mencionar foi de um power bank no 767? Foi um power bank no 767. Olha que interessante. Para vocês, comissários, para vocês verem como as coisas são linkadas, a gente faz o treinamento, por exemplo, de como atuar com essas situações e tal, e nós estamos usando este case que aconteceu nesse seu voo, como estudo de casos nas aulas de emergências gerais. Então, a gente pega situações que já aconteceram a bordo de nossas aeronaves. Eu não sabia que era você, porque a gente recebe o descritivo do que aconteceu e como foi a atuação. E os nomes dos envolvidos não chegam para nós. Não aparecem. É legal saber que foi com você. E a gente está sempre trabalhando em conjunto. Acontece alguma coisa, a gente pega faz um estudo do caso que aconteceu, traz como exemplo para os tripulantes, para que eles reflitam. Poxa, olha, faz sentido eu estar aqui treinando procedimento de combate ao fogo em bateria de celular, em power bank, porque pode acontecer no voo, como aconteceu nesse caso. Então, tudo linkado. E vejam, pode acontecer a qualquer momento. Nós estávamos ali preparando para o serviço de bordo, foi o que eu falei, né? Essa consciência situacional do tripulante de estar iniciando o serviço de bordo, mas você tem que reparar num todo, né? Estar preparado para qualquer coisa. Poxa, eu estou com um trolley de carrinho de bebida ali, de repente vi, né, um princípio de fogo, o que eu faço? Então, isso tem que estar muito na sua cabeça. Onde está o extintor? Não dá para pensar, meu Deus, eu não sei onde está o extintor. Não, gente, você tem que saber onde está o extintor, porque a fração de segundos numa emergência desse tipo pode ser muito danosa, né? Se você demorar 10 segundos a mais, 30 segundos a mais, isso compromete muito o seu voo, isso compromete muito a segurança de voo. Então, esses procedimentos, eles têm que estar ali, muito na sua mente, e é o tempo inteiro, né? É um voo de 1 hora, você está ali com isso o tempo inteiro. É voo de 12 horas, tudo isso tem que estar ali com você, essa consciência situacional. Então, é um trabalho que requer uma inteligência emocional para você saber lidar com isso muito grande, né, Everton? Verdade. Everton, obrigada, não sabia que você estava trabalhando com esse case, mas foi muito assim, a tripulação foi maravilhosa, a atuação foi muito rápida, muito precisa, porque nós estávamos muito atentos a tudo. Então, isso é imprescindível nas tripulações. Nós voamos aí, dependendo do equipamento, 3, 4, 5, 12, 16 comissários. Então, é importante que essa tripulação esteja engrenada, né? Porque numa hora dessa, todo mundo tem que trabalhar assim, né? Todo mundo tem que estar junto.
Então, isso tem que funcionar muito, e a gente trabalha muito, temos muitas aulas até para desenvolver as habilidades de alguns profissionais que não têm isso, porque a aviação requer um trabalho em equipe. Eu não teria como, né, extinguir esse fogo ou fazer esse procedimento de uma forma brilhante, sem que eu não tivesse o apoio das outras pessoas. Então, a gente tem que ter essa consciência alta aí a todo momento, né, Everton? Falando dessa consciência... Sim? A bordo a gente não pode nunca trabalhar com individualismo, né? É sempre trabalhar no nós, equipe, porque se um erra, todos erram. Se um acerta, todos acertam. Então, é trabalho em equipe. Sim. Everton, quais são os treinamentos hoje que você ministra? Ai, bastante, viu? Bastante. Poxa, todos, desde turmas iniciais, desde a parte inicial de aula de speech. Na verdade, eu não ministro apresentação pessoal. Tá. Eu não tenho jeito para esse negócio de a maquiagem, é isso, é aquilo, a calça, não consigo. Então, acho que a única aula que eu não ministro é apresentação pessoal. Agora, mas fala para as pessoas que estão entrando, as pessoas que estão querendo saber, só para eles terem noção de quais são as aulas, né, que você ministra, quais são as aulas que eles vão ter que assistir. Só coloca para todo mundo saber a extensão, né, desse conhecimento, tanto do seu conhecimento para o conhecimento de quem vai entrar. Então, assim, você entrando na empresa e você poderá participar de um treinamento comigo, a gente faz aulas de emergências gerais, ou seja, você vai ficar dentro de um charuto de um avião e a gente vai colocar situações de, despressurizou, está com fogo a bordo, você vai ter que atuar, você vai ter que utilizar as escorregadeiras para sair do avião, você vai ter que fazer aula de combate ao fogo, teoria e prática, você vai ter que fazer aula teórica de sobrevivência na selva, você vai ter que fazer aula do equipamento no qual você vai voar. Por exemplo, se você entrar na empresa que a frota principal de entrada é Airbus, você vai ter que estudar o Airbus. Se você entrar na empresa que a frota principal é o Boeing, você vai ter que estudar o Boeing, conhecer todo esse avião. Você vai ter que fazer primeiros socorros, você vai ter que fazer contenção de passageiros indisciplinados, você vai ter que fazer demonstração de segurança, atendimento a passageiro, disciplina de voo, o que eu faço, o que eu não faço. CRM, muito importante, né? A gente não pode deixar de mencionar o CRM. O que é o CRM? Como o mecanismo funciona, como que eu me comunico com todo mundo, a importância de uma comunicação assertiva. Você vai ter que treinar artigos perigosos, o que pode embarcar, o que não pode. Se um artigo perigoso começar a vazar a bordo, por exemplo, você tem que identificar esse arquivo, esse artigo perigoso. Mas pode ser que você pergunte aí, o que é um artigo perigoso? Uma bebida alcoólica, por exemplo, com um teor de acima de 70%. Por exemplo, alguém embarcou com uma garrafa de absinto no voo. É um artigo perigoso, porque isso aí pega fogo facilmente. Álcool gel. Uma grande quantidade de uma caixa de álcool gel, por exemplo, é um artigo perigoso que a gente estaria embarcando. Então, a gente aprende a trabalhar com diversos assuntos. Esses são algumas das matérias que eu posso ministrar. Artigos perigosos não, eu não sou habilitado. É uma equipe específica que trabalha com artigos perigosos, mas é um pouquinho da nossa carga horária que a gente tem aqui de matérias. Sim. E qual é aquela que o seu coração pulsa mais? Eu gosto da sobrevivência, não sei por quê. Não sei por quê. Que delícia, né? A gente vê os seus vídeos e a gente vê o brilho no olhar, a gente vê a paixão, a gente vê o carinho, né? É muito gostoso isso. É muito gostoso. Ontem eu publiquei bastante vídeos seus, assim, que eu fiquei admirada de ver a sua conduta, né? De ver o seu conhecimento, isso a gente já sabe, mas assim, de ver como você conduz esses processos seus, esses treinamentos na selva. Então, adentrando aí um pouco nesse treinamento seu, qual é a maior dificuldade nesses treinamentos quando você leva, principalmente as pessoas iniciais, né? Os alunos iniciais, que é a primeira vez que eles estão indo para uma selva.
para colocar aqueles procedimentos que eles já aprenderam lá na escolinha. Então, eles vão para a selva, né? É um teste de sobrevivência, para ver como eles estão em relação à teoria na prática. Como são esses treinamentos, Everton? Esses treinamentos, esses cheques, né? Na verdade, é um teste, é um cheque. E qual é a maior dificuldade que você vê para essas pessoas que estão iniciando nesse cheque? Assim, vale destacar que sozinho eu não consigo fazer, tá? Não faço nada sozinho, assim, então eu sempre a gente tem uma equipe aí, somos eu, o Ronaldo Stracieri, que também é instrutor, primeiro socorro, sobrevivência, o Celso, muitas vezes nós temos a participação da Bianca também, que já trabalhou conosco, Marcelo, enfim, tem o Henrique, tem uma equipe gigante aí que trabalha dependendo do tipo de treinamento. Então a gente nunca consegue fazer nada sozinho. Sim. Trabalho em equipe sempre, aviação, tá, moçada? Já tenho isso em mente, trabalho em equipe. Levem isso desde o processo seletivo, tá bom? Sim. Maior dificuldade que eu vejo nas pessoas no trato inicial, eu acho que é o medo. O medo do desconhecido. E eu vejo também isso, Lu, não só no inicial, também nos próprios treinamentos que a gente tem dentro da empresa, por exemplo, nas verificações de competência da ANAC. Muitas pessoas chegam com medo por conta de comentários que outras pessoas fazem, ou seja, você já chega com um preconceito daquilo que vai acontecer. Muita gente, por exemplo, na verificação de competência, nossa, eu vou passar com Everton Rocha, pelo amor de Deus, ele é um carrasco, não sei o quê. Na verdade, não, você precisa me conhecer antes de me julgar. Na sobrevivência na selva é a mesma coisa, as pessoas chegam, pelo amor de Deus, vai ter dinossauro, vai ter não sei... Gente, tem mosquito. Tem mosquito, tem cobra. Sim. Só que esses bichos, eles não vão ficar misturados conosco. Então, assim, é um medo. Eu acho que o medo é o maior inimigo, é a maior dificuldade que a gente tem. E, assim, a maioria das pessoas, Lu, nunca pisaram na grama. Então, você sair do seu apartamento, do shopping center e ir para o meio de uma mata, causa um certo estresse. Mas o muito legal disso, Lu, é que, por exemplo, chega na sexta-feira à noite, no início do curso, ou no sábado de manhã, com uma ideia, sai de lá no domingo outra pessoa. Isso é muito gratificante, sabe? A pessoa se transforma, ela vê que ela é capaz, ela vê que ela consegue, e ela vê que aquele cenário que ela fantasiava ou que pintaram para ela não é o real, tá? Então, eu acho que a maior dificuldade é o medo que a própria pessoa tem do desconhecido e o medo que as outras pessoas colocam na cabeça dela, falando, é perigoso, não é possível, blá, 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 blá. Acho que é isso. Sabe que você contando essa história, você me fez lembrar de uma história muito interessante. Eu fui para a Montanha dos Gorilas. Lembra, sabe a Montanha dos Gorilas? Lá na África? Sim. Eu fui para a Montanha dos Gorilas. E aí, o que aconteceu? No grupo que nós estávamos, as pessoas não me conheciam e as pessoas não sabiam. Nós tínhamos feito uma programação antes, cultural, né? E depois, no outro dia, nós iríamos para a Montanha dos Gorilas. E o que aconteceu? As pessoas não me conheciam. E me olhando, só tinha eu de mulher no grupo. Eu e um grupo de homens. E acho que eles olhavam e falaram assim, meu Deus, essa menina nesse... Gente, a Montanha dos Gorilas na África, uma montanha enorme, matagal, fechado, né? E eu fui com a minha galocha e tudo, né? E aí o instrutor falou assim, você vai primeiro. Eu falei, tudo bem, você vai primeiro junto comigo. Eu falei, maravilha, né? Vamos aqui. E, de repente, apareceu uma cobra. E a gente estava com um walk stick, né? Que é... Como que a gente fala? O bastão. Walk stick. Com bastão, olha só, não sabe falar em português. E eu tava com walk-stick, gente. E aí, de repente, apareceu uma cobra na minha perna, no meu pé. Eu peguei o walk-stick, peguei o pé, tava de galocha, né? Joguei. O instrutor olhou assim, ele falou assim, aquilo era uma cobra. Eu falei, era. Sei. Aí ele falou assim, mas tudo bem? Eu falei, yes, that's okay. Aí... E eu vi que ele ficou
assim, aí depois eu expliquei para ele, eu conversei com ele, expliquei, né, o que eu fazia, que eu já tinha uma preparação para estar naquela mata, porque eles fazem até uma introdução antes, né, porque é uma mata extensa, então, imagina, essas pessoas que nunca, às vezes a pessoa vai se aventurar, vou para a África, nunca viu mato na vida, nunca entrou numa selva, então eles fazem uma preparação antes, tem um curso teórico de 1 hora, né, e como eu era a única mulher, então eu fui na frente com o instrutor. E acho que eles acharam, meu Deus do céu, essa mulher não vai aguentar, né? No meio do caminho que a gente andou, gente, até achar os gorilas, isso porque aquele dia a gente teve sorte. Eu acho que a gente andou em mata uns 3 quilômetros, assim, para encontrar. Depois, mais o retorno, né? E isso porque a gente teve sorte. Ele falou, às vezes a gente anda, né? A mata mais, anda uns 5, 6 quilômetros até achar. E é assim, é uma montanha, né? Não são 3 quilômetros andando reto, é uma montanha. Então, é mais dificultoso. E veja, a experiência que eu tive, né, que eu tenho aí, que a gente tem na carreira de comissário, traz uma vivência para a gente muito grande. E, às vezes, as pessoas vêm com esse preconceito, como você disse, né, esse conceito pré-concebido, né, sem realmente saber. Então, as pessoas me olharam ali e falaram assim, ah, meu Deus, essa menina vai dar chilique na montanha, né, vai chorar, vai espernear, vai querer voltar na metade do caminho, e não, quando eu vi a cobra, eu joguei a cobra para lá, falei, ah, vai para lá, minha filha, aqui não. Então, é muito interessante isso, eu acho que se todo mundo pudesse ter essa experiência, seria maravilhoso, não só essa experiência na selva, né, mas, por exemplo, fogo é uma coisa que pode acontecer em casa, né? Quais são os princípios? O que você tem que fazer para um fogo numa panela? Você vai jogar água? Não dá, gente. Então, assim, são princípios básicos de combate ao fogo que o senso comum, a população, não tem acesso, né? E nós temos um conhecimento tão vasto que isso nos ajuda não só na profissão, mas você traz conhecimento para sua casa, né? Primeiros socorros. O que você faz com uma pessoa com engasgo? O engasgo, ele pode levar a uma falta de ar, ela pode levar aí a pessoa até desmaiar, né, ou até ir para um óbito, dependendo, crianças. Então, assim, como você faz isso? Você tem conhecimento, né, mãe, pai, você tem conhecimento? Não tem. Aí você fala para o comissário, quantas histórias de comissário nós temos, de que extinguiram fogo, ou ajudaram alguém num acidente, ou ajudaram pessoas no aeroporto. Então, assim, essa vivência, esse nosso conhecimento, ele é muito rico e ele ajuda não só na nossa esfera profissional, como na nossa esfera pessoal, né, Everton? Mostrado assim, ser comissário é ser multi-skill. Você vai aprender um pouquinho de tudo e você vira um chato. Porque você entra num shopping center, depois da sua primeira aula de combate ao fogo, você já começa a olhar os extintores daquele shopping center. Você fala, ah, olha aqui, colocaram o extintor no lugar errado, ele teria que ter ficado em tal lugar, blá, blá, blá. Você vira um crica, tá? Então, é demais isso. Você tem que abraçar, mergulhar com tudo, de mente aberta, agregar tudo que você puder aprender, porque é muito valioso. Esse negócio, o próprio exemplo que a Lu falou aqui de engasgo, poxa, é algo tão simples que você consegue fazer com uma manobra tão simples, que a gente demora, eu acho que você, em 1 minuto, dá para explicar como funciona, né? Uhum. E a gente não, às vezes uma pessoa desmaia na sua frente porque você não teria esse conhecimento básico. E você, como comissário, você aprende a fazer tudo isso. Então, a nossa profissão é muito rica, apesar de muita gente falar, vai ser garçom de luxo, garçonete de luxo, não sei o quê, não é bem assim, não. Não é só aquele artista que aparece no palco, por trás disso tem um backstage muito grande. Tá, e é verdade isso mesmo, né? E sabe que essas lives as pessoas vêm me procurar, pessoas idosas, mães, como eu falei, mães de comissários, mães que estão querendo ingressar o filho nessa carreira, e elas falam assim, nossa, eu não tinha noção do conhecimento de vocês, eu não tinha noção que vocês precisariam saber de tudo isso e de quanto o meu filho ou a minha filha estaria preparado para uma situação dessa,
né? Essas lives que eu venho fazendo traz esse conhecimento para esse público. Então, esse conhecimento está chegando a pessoas que não tinham acesso, né? A gente fala aí de acesso, não sabe onde procurar, como conseguir o acesso a essas informações. Então, eu acho que isso é muito válido. Rocha, fala para mim sobre... Vamos lá para a selva agora, né? Vamos contar aí um pouco dos seus treinamentos na selva, é onde o seu coração pulsa, é onde você gosta muito. Como são esses treinamentos? O que você gosta de fazer? O que você acha mais divertido? O que as pessoas gostam mais? Qual a experiência que essas pessoas trazem desse treinamento com você e a sua equipe? O que eu gosto muito desse treinamento, Lu, eu não sei, acho que algumas pessoas até assistem esse Largados e Pelados aí e vê que o começo é tudo bonitinho, ai, que você é muito legal, não sei o quê, aí o cara é um Rambo, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, e às vezes aquela pessoa mais delicada se sobrepõe ao Rambo, que no começo do programa falou que fazia isso e fazia aquilo. Nos nossos treinamentos não é diferente, tá? Porque a gente começa fazendo uma análise, assim, aquela visual, né? E vai dar trabalho. Isso aqui pode ajudar, tal. No final do curso, tudo se transforma. As pessoas chegam, geralmente, com a ideia competitiva. Um quer se destacar mais que o outro. Só que, no final das contas, sobrevivência é trabalho em equipe. Então, a gente gosta muito de trabalhar essa parte. Trabalho em equipe, trabalho em equipe, trabalho em equipe. Cada vez que começa a rolar algum individualismo, as pessoas vão perdendo pontos. E o grupo vai perdendo ponto. Até que, no final, eles conseguem entender e aí engrenam e fazem o trabalho de equipe. O que eu mais gosto das atividades? Eu gosto muito, assim, dos trabalhos de deslocamento com bússola, que a gente ensina, e como manusear uma bússola, que é um equipamento que tem a bordo da aeronave, nos conjuntos de sobrevivência. Então, tem que aprender a manusear essa ferramenta, porque hoje em dia a gente está acostumado com o Waze, com o Google Maps. Agora, exato, no meio da mata, você não vai ter isso. Vai funcionar minha bússola, ok. Até que a bateria do seu telefone dure. Depois disso, não tem mais. Então, você vai ter que aprender a trabalhar com o equipamento analógico que tem dentro do avião. Eu gosto muito de utilizar as técnicas, as habilidades de fazer uma fogueira sem palito de fósforo, sem isqueiro, com os recursos que eu tenho na mata, com lenha, com atrito. Gosto muito dessa parte, porque, assim, pode parecer besteira, mas quando você consegue fazer fogo, não utilizando recursos convencionais, num ambiente de mata, muitas vezes com lenha molhada, você com frio, você precisa do fogo para fazer, para cozinhar o seu alimento, Lu, a sensação de vitória que dá, a recompensa que você se dá conseguindo fazer fogo, ela derruba todas as barreiras que ficaram para trás até aquele momento. Então, eu gosto muito dessa parte também da atividade de fogo. E aí, depois, à noite, vem a montagem do abrigo, aí começa a rolar aquela parte do cansaço, que a pessoa fica pilhada porque ela está com fome, ela está cansada, ela está com sono, ela está com raiva porque ela está fazendo um buraco, o outro está do lado olhando, e aí começa aquela parte do individualismo. Então, a gente tem que trabalhar muito esse entrosamento da equipe. Então, assim, é difícil eu falar qual que é a principal atividade que eu gosto. Tem várias. Tá. Se eu fosse linkar, a principal, acho que é fazer fogo. Fazer fogo? Fazer fogo. Acho que é a mais gostosa. Eu achei que fosse sobrevivência no mar, que você fosse falar. Não, mas sobrevivência, no geral, assim, eu estava indo no detalhe. Aí, porque aí no nosso treinamento a gente faz a sobrevivência na selva e a gente faz atividade na água também. Sim. E aí a gente entra ou num rio, ou numa represa, ou num lago, seja lá o que for, e a gente tem que instruir aos alunos como que você faz para manter todo mundo unido dentro da água, quente dentro da água, porque é outra dificuldade, né? Água fria, como que eu vou manter meu corpo quente? Então, a gente ensina essas técnicas. Como que eu faço para, de dentro da água, entrar no meu bote salva-vidas? Quais são as técnicas que eu utilizo? Então, essa parte é super legal também.
O problema é só o frio quando a gente faz os treinamentos aqui. No inverno. E ó, passa sol, chuva, calor ou frio, no nosso treinamento a gente vai para a água. A gente só não está fazendo agora. No último treinamento a gente fez. Todo mundo entrou na água, mas foram grupos reduzidos. E a gente procura não fazer muita aglomeração. Então a gente mostra as técnicas, mas a gente dá a experiência da pessoa se molhar e ficar boiando com colete salva-vidas. Mas fora a pandemia, não tem tempo ruim, tá? A temperatura que for lá fora, e a gente assim, a gente só marca treinamento no verão. Não, negativo. É o ano inteiro. Uma emergência pode acontecer a qualquer momento. Exatamente, esse é o ponto, Lu, porque a gente fala para eles, a gente vai entrar na água com esse frio, tá. O seu avião só vai pousar em emergência no Caribe, a gente fala, né? Com o mar calmo, com água quentinha. Não, pode acontecer a qualquer momento. Então, vamos lá, vamos para a luta. O treinamento Sabe um ponto importante? Um ponto importante que você destacou, Everton, desse trabalho em equipe, né? Quando eles entendem que não é, que às vezes eles querem sobressair, e não é isso, né? A intenção não é isso. E a gente vê isso muito, sabe onde? No processo seletivo, né? Muito. É onde a pessoa se perde, e principalmente porque no processo seletivo, em alguns momentos, a avaliação é individual. E você percebe o quanto aquela pessoa quer se sobressair no outro, né? E isso é muito prejudicial para o próprio candidato, e muitas vezes ele não percebe. A gente vem de uma cultura muito competitiva, né? Eu sei que essa é uma característica da nossa população. A gente vem com é instinto de sobrevivência, é instinto de competição, e o que a gente aprende aqui é que nesse ambiente a gente não tem espaço para isso, né? A gente precisa aprender a dividir. Seja a água que a gente achou, o único recurso que a gente tinha naquela selva foi 1 litro de água. Ele vai ser distribuído para todo mundo. Se for uma gotinha, vai ser uma gotinha para todo mundo, mas cada um vai molhar um pouco aí dessa boca, mas e às vezes as pessoas se perdem, né? Se perdem num processo seletivo, se perdem num cheque, por exemplo, nesta hora. E a gente ainda tem esses recursos, Everton, a gente vê que a gente tem esses recursos ainda hoje, né? A gente faz essas reciclagens nos treinamentos, seja a reciclagem de CRM, que nós temos todos os setores da empresa reunido para trabalhar exatamente isso, e muitas vezes a gente ainda vê pessoas trabalhando individualmente, pessoas com pensamento individual, só olhando para a área dele, só olhando para o que ele tem que fazer. E eu acho que essa experiência da selva traz um senso de equipe muito grande, porque você não faz sozinho. Você não faz sozinho. Não tem como fazer sozinho. O que você não pode é sair dessa experiência e 2 semanas depois esquecer tudo. Porque isso fica enraizado ainda em você durante 1 semana. E se você não continuar colocando em prática, isso vai caindo no esquecimento. E o que eu percebo muito nos processos seletivos, Lu, é que as pessoas chegam como se fosse um processo vestibular. E não é um vestibular. O vestibular, para passar numa faculdade, depende de você, unicamente. Do seu conhecimento, você focado na sua prova. Um processo seletivo, ele existe a concorrência, porque sim, você está precisando da vaga como o cara concorrente do seu lado, só que ele não é seu concorrente, na verdade, tá? Então, existem tarefas individuais em que você tem que falar de você, demonstrar o que você faria, mas tem outras tarefas que você precisa desse colega aqui que está do seu lado, que é o seu concorrente. Só que as pessoas chegam com aquela, só eu sei fazer, eu vou fazer, eu. E nisso acabam se queimando. Então, a gente tem que trabalhar bastante essa parte da coletividade, sabe? Seja individualista quando a ação determinar individualismo. Mas trabalhe muito com o coletivo, tá? Porque faz toda a diferença no processo seletivo. Use mais o nós e menos o eu, né?